Um dia desses, um garoto de 16 anos me perguntou o que é que eu fazia na idade dele. Eu respondi, eu trabalhava de office boy. Ele perguntou, o que é isso? Aí eu me dei conta que o tempo tinha passado. Como explicar para um garoto de 16 anos, nos dias de hoje, acostumado a transferir arquivos de vídeo, de áudio, de texto, de fotos para qualquer lugar do mundo sem sair do seu quarto, sobre um outro garoto da mesma idade que décadas antes, trabalhando numa instituição financeira, como office boy, tinha a tarefa diária de recolher documento nos bairros do Cambuci, do Ipiranga, do Sacomã, e levar toda essa papelada para o centro da cidade de São Paulo, aonde ficava a sede da instituição financeira em que ele trabalhava. O mundo mudou muito de lá para cá. A economia mudou muito de lá para cá. Mas será que mudou mesmo? Em que economia esse jovem vive? Em que economia ele vai viver? Em que economia os jovens irão viver? E você? Você já parou para pensar o quanto a economia influencia a sua vida? Essa economia que vivemos é mesmo uma economia ética? Oikos é a palavra grega que significa casa e que dá origem ao termo economia, que significa as regras, as leis e o costume da casa. Que casa? Essa onde todos nós habitamos. Daquele garoto de 16 anos para esse garoto de 16 anos, o que nós podemos constatar é que a casa continua muito descuidada. E não existe braços ou mentes que não sejam os nossos para mudar essa condição. Olha, aquele menino de 16 anos que trabalhava como office boy numa instituição financeira, que tinha como objetivo tomar dinheiro de quem tinha e emprestar para quem não tinha, ele começou a aprender palavras novas para o seu vocabulário jovem. Crédito, cobrança, liquidez, inadimplência, insolvência, letra de câmbio, debêntures, alienação fiduciária e números. Os números determinavam tudo. As metas numéricas tinham que ser alcançadas dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Quando elas eram alcançadas, outras superiores tomavam o seu lugar. E quando elas não eram alcançadas, tínhamos que tolerar as testas franzidas dos chefes desfilando pelos corredores da empresa. Os números mandavam na gente. Tanto é que quando essas metas não eram atingidas por um determinado período de tempo, as pessoas eram mandadas embora. Aquele garoto de 16 anos, mais tarde, influenciado pelo seu emprego no mercado financeiro, resolveu fazer a faculdade de economia. Ele aprendeu sobre a história do pensamento econômico, ele aprendeu sobre teorias econômicas, sobre microeconomia, macroeconomia, econometria, mas o que ele percebeu mesmo é que existiam dois tipos de economia. A economia das coisas e a economia das gentes. Olha, e ele notou que a ciência econômica se ocupava com a economia das coisas e não considerava a economia das gentes. Não fosse assim, ao invés de considerar o número de casas construídas, consideraria o número de pessoas que têm ou não têm onde morar. Ao invés de considerar a quantidade de grãos produzida pela agricultura, consideraria quem tem ou não tem o que comer. Ao invés de considerar as toneladas de lixo recolhidas diariamente nas grandes cidades pelos caminhões coletores, consideraria o número de pessoas que têm ou não têm saneamento básico e práticas de higiene e limpeza. A ciência econômica trata da produção de bens e serviços e desconsidera, por exemplo, a família, que é onde se fabrica agentes,
ou a natureza, que é onde se produz as matérias-primas. O fato é que a quantidade de bens, maior que seja, não assegura a melhor qualidade de vida. E por isso a casa onde nós habitamos continua descuidada. Foram 14 anos assistindo os números e as coisas prevalecerem sobre a economia das gentes. Foi quando eu resolvi sair do mercado financeiro. Outras economias estavam por ser descobertas. A última atividade no mercado financeiro era a concessão de financiamentos para empresas. E aí eu me aproximei da economia real, ou seja, eu me aproximei de empresas que confeccionavam roupas e tecidos, que fabricavam mesas e cadeiras, que industrializavam calçados, que construíam prédios, que produziam peças. Eu me encantava com as histórias de empreendedorismo. Essas histórias daqueles negócios que todos eles haviam começado aonde? Por uma ideia. Essa ideia nascia aonde? Na economia das gentes, que depois criava a economia das coisas, mas tudo começava na economia das gentes. Gentes são seres de inspiração, de imaginação, de superação e de realização, mas nem sempre. Atuando como consultor, eu estudava as empresas que se davam bem e as que se davam mal. Eu ficava prestando atenção numa e na outra. Eu queria compreender o que fazia o sucesso e o que fazia o fracasso. Pela manhã, eu visitava determinada empresa e o empresário, então, falava da crise econômica, do alto custo das matérias-primas, da alta carga tributária, dos encargos trabalhistas onerosos e mão do dólar, do câmbio. Muito bem. Na parte da tarde, eu visitava um outro empresário e ele falava da expansão da fábrica, da compra de máquinas, da abertura de filiais, da contratação de profissionais. E aí eu me perguntava, qual é a diferença? Afinal, é a mesma economia, é o mesmo ministro da economia, a mesma política econômica, a mesma legislação tributária, enfim. Tinha alguma coisa de diferente. Eu tinha algumas suposições. Eu falava assim, deve ser o ramo de atividade. Ou deve ser o tempo de existência de cada negócio. Ou deve ser a localização geográfica de cada tipo de empresa, mas nenhuma dessas hipóteses se sustentava. O que eu descobri ao longo do tempo é que existe uma economia de fora e uma economia de dentro. O empresário da manhã olhava para fora. E ao olhar para fora, ele se dava conta da falta. A falta que era muito endossada nos textos e nos discursos dos economistas, sempre muito drásticos, e validados pelos noticiários. O empresário da tarde olhava para dentro. Ele olhava para onde mora a abundância, o reino das infinitas possibilidades, aonde mora a sua intuição, a sua imaginação e a sua coragem de abrir picadas por onde antes nunca ninguém havia passado. O fato é que a criatividade e as inteligências humanas não são recursos escassos e estão fartamente distribuídas na diversidade da espécie humana. Sabe o que eu notava também? Eu notava que muitos empreendimentos que nasciam orientados pela economia de fora contavam histórias diferentes daqueles orientados pela economia de dentro. E me pergunto, quantos empreendimentos promissores deixaram de vir à luz ameaçados pela economia de fora? E outra coisa que eu observava, o entrelace entre a economia de dentro e a economia das gentes criavam os melhores empreendimentos. Aquele garoto de 16 anos que trabalhou como office boy, depois atuou como consultor de empresa, se fez educador. Ele percebeu que a economia de fora é uma projeção da economia de dentro e que
o desafio era não apenas diminuir ou acabar com a escassez que existia na economia de fora, mas principalmente eliminar a escassez que morava na economia de dentro de cada pessoa. E para isso era preciso uma metanoia, uma mudança de percepção. Existe uma nova economia à nossa espera, tal qual uma casa nos convidando para entrar. Mas não aquela que prega a escassez e ensina nas escolas, mas aquela que estuda a abundância. Uma economia ética, humana e próspera. Vamos denominá-la aqui de economia ao natural. Mas antes nós precisamos saber o que não é ético, o que não é humano e o que não é próspero. A economia das coisas e a economia de fora geraram uma economia aceita como normal. As crises são aceitas como normais e nós nos acostumamos com ela. A inflação é aceita como normal e nós nos acostumamos com ela. A fome é aceita como normal. O desemprego é aceito como normal e nós nos acostumamos com eles. A falta é aceita como normal. A guerra é aceita como normal e nós nos acostumamos com ela. Nós nos acostumamos com os vícios. O atalho é considerado normal e nós nos acostumamos com o medo. Um mundo regido pela ganância é considerado normal. E o absurdo é que nós nos acostumamos com todas essas coisas. Mas essas coisas podem ser normais, mas elas não são naturais. A economia precisa voltar à sua vocação de origem, oikos, e nós precisamos redirecionar as nossas intenções, as nossas competências, as nossas vocações, as nossas profissões do normal para o natural. Ao invés de produzir crises, criar oportunidades para todos. Ao invés da inflação que empobrece, a riqueza que dignifica. Ao invés do emprego medíocre, o trabalho com significado. Ao invés de insistir na falta, apostar na fartura. Ao invés de incitar a guerra, promover a paz. Ao invés do vício que destrói, a virtude que edifica. Ao invés do atalho que seduz, o caminho que conduz. E ao invés do medo que paralisa, o amor que move montanhas. Ao invés de um mundo regido pela ganância, a vida na generosidade, com respeito ao outro e responsabilidade pelo todo. Talvez você vá se sentir esquisito ou esquisita a hora que você trocar o normal pelo natural. Talvez você vai se sentir nadando contra a maré. Mas saiba que, quando você estiver vivendo intensamente a economia ao natural, você vai perguntar a si mesmo, mas como poderia ser diferente? Existe dentro de cada um de nós uma bússola moral, nos indicando para que lado a gente deve ir. E ela está nos dizendo, é por aí. A economia ao natural é alicerçada no transcendente, nas coisas que não passam, e não no transitório, nas coisas que passam. A moeda muda de valor, as taxas e os impostos mudam de alíquotas, o salário muda de tamanho, o custo de vida muda de patamar. Todas essas coisas são transitórias. O que não é transitório são os nossos valores, as nossas virtudes, as relações humanas e a essência divina. Tudo começa com a intenção, que depois se transforma em desejo. É uma questão de escolha, mas sobretudo de decisão e compromisso.
e da ousadia de dar o passo. Eu retorno àquele garoto de 16 anos que me interpelou. Terá uma vida bem ou mal sucedida. Ele vai optar pela economia das coisas ou pela economia das gentes. Escolherá a economia de dentro ou a economia de fora? Será que ele vai reproduzir o normal que está amplamente instituído ou vai buscar dentro de si mesmo o que é mais natural, os seus valores, as suas virtudes, os seus talentos para oferecer para o mundo e para criar uma outra economia de fora? A economia não começa nos mercados. A economia começa nos corações humanos. Nada mais natural em mim ou em você do que a casa onde habita o nosso coração. Essa é a economia de dentro. Se cada um de nós cuidar da casa do seu coração, vai ser capaz de criar um pedaço de Brasil que dá certo. A economia natural é como uma casa acolhedora e inclusiva que oferece luz e esperança. Quem dela se aproxima leva consigo a ética dos valores virtuosos e os bons fluidos das relações humanas saudáveis. É com essa nobreza de espírito que nós vamos avançar como humanidade. Benignar vidas é disso que trata a economia ao natural. Perceba que dentro do verbo benignar está a palavra ignição, que significa acender o fogo. É para isso que serve a economia ao natural, para acender a chama que existe dentro de cada ser humano. Essa já é uma realidade de pessoas e empresas que desejam viver a hospitalidade de deixar a casa mais bem arrumada para aqueles que vão chegar. Que esse seja o propósito dos trabalhos, das profissões, das carreiras, dos empreendimentos, das empresas e dos negócios.